Irmãos, nesta noite, nós temos dois exemplos muito curiosos de vida conjugal, de vida familiar. Dois casais que quero fazer referência aqui. Primeiro, o casal Felipe e Janine, o casal mais jovem da igreja, com uma semana de casados. Que coisa chique, hein? Uma semana de casados. Não tem boda de nada ainda. E está conosco o casal Jeter e Olga, que hoje completa 59 anos de casados. Olha lá que coisa mais linda. Eu não sei se eles sabem, mas são bodas de cereja. É chique, não é? Bodas de cereja. Quantos poderão chegar, não é, nessa idade de vida conjugal? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, seja um exemplo para os casais mais jovens, que Deus renove, que vocês façam bodas de carvalho, viu? Bodas de carvalho e outras bodas que possam vir. Quem sabe 80 anos de casados, olha que coisa linda, não é? E eu quero estar aqui para ver, pelo menos isso, não é? Deus abençoe a vida de vocês, renove esse lar tão precioso. Quero aproveitar para reforçar, despertar a igreja, os casais da igreja, para os trabalhos que a gente tem proposto, tem proporcionado para abençoar, enriquecer, consertar, edificar, que são os trabalhos, os encontros de casais. Há encontros mensais, que são anunciados no boletim aqui na frente, sempre, e um grande encontro no final do ano, que será em novembro, se Deus quiser. Mas agora, em maio, vai haver um seminário, um encontro da família, num final de semana aqui. O pastor convidado é um colega meu, um homem de Deus, ele é do Recife, da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, trabalha com casais, com famílias, já há muito tempo, tem uma palavra muito boa, o nome dele é Carlos Alberto. Ele virá aqui para abençoar a nossa igreja. Então, você que é casado, você que tem a sua vida conjugal boa, ela pode ser melhor. E se ela está mais ou menos, ela pode ficar sensacional. E se ela está ruim, Deus pode fazer um milagre. De modo que não deixe de participar dos encontros, todos eles. Os mensais, no meio do ano e no final do ano, comece a se preparar. O encontro vai ser, não vou dizer ainda não, que André vai reservar isso para depois. Vai ser uma coisa, só garanto uma coisa, uma palavra só. Eu não vou dizer não, vocês já sabem, não é? É sensacional, é chique mesmo. Vai ser um negócio fora do comum, eu não vou nem anunciar, então se prepare para você fazer isso. A outra coisa maravilhosa, domingo que vem, você já sabe, você que não veio de manhã ou não pegou ainda a notícia pela internet, domingo que vem vamos celebrar o culto da ressurreição, na manhã de domingo. Por questões de prudência, de resguardo mesmo, não vamos celebrar o culto muito cedo. O ideal seria bem cedinho, ainda o sol sem nascer, para a gente ser mais próximo do que foi. Mas vamos celebrar às 7 horas da manhã. Você vem em jejum para uma grande celebração que vamos fazer aqui. Vai ser uma coisa extraordinária. Vamos rememorar a história da redenção, desde o anúncio até a ressurreição do Senhor. O coral vai cantar, o coral de crianças vai cantar aqui também, os presbíteros vão narrar o culto, vai ser um negócio fora de série e vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Depois, nós vamos tomar um café comunitário.
todos juntos aqui não, lá embaixo no salão social. E eu disse de manhã que a igreja vai entrar com o café, com os sucos, e as famílias vão trazer bolos, pães de diversos formatos, canjica, pamonha. Não, estou inventando aqui, eu estou dando umas dicas já. O que você puder bolar e mais. O que sobrar, que vai sobrar muita coisa, nós vamos dar destino. Mas todas as famílias, cada um traga, vocês liguem umas para as outras, para não ficar aquela coisa, fulano já vai levar, não vou levar não. Já vão levar demais, então não vou levar não. Igual o político, que disse que todo mundo já estava eleito, não precisava mais votar, só teve o voto dele. Então, por favor, traga o seu, de casa, alguma coisa, pães, invente alguma coisa, passe lá na Perini. Bom, já dei a dica, faça o que você achar que é melhor, viu? Frutas diversas, jabuticaba, invente, traga. Você, já estou dando as dicas todas aí. Vai ser um negócio fora de série, viu? É isso. E agora, olha, eu vou trazer uma palavra que tem me abençoado demais, mexido comigo, eu quero repartir com você. Falei um pouco ontem com a mocidade sobre isso, e quero passear nesse texto tão precioso, tão difícil para os teólogos. Há uma certa divergência de entendimento, mas a mensagem central, ela está muito clara e eu quero partilhar com vocês. Lucas, capítulo 16, do verso 19 em diante. Acompanhe, por favor, esta leitura com toda a atenção que você puder dar. Verso 19, o rico e o mendigo. Diz assim a palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
Que o Senhor fale conosco através da sua palavra nessa noite. Há uma leve divergência entre comentaristas bíblicos sobre a natureza desta passagem de ser ou não uma parábola. Por ter um tom diferente e de, por exemplo, Jesus citar um nome próprio, muito específico, de um tal de Lázaro. Mas o consenso entre os estudiosos é que, de fato, é uma das parábolas que Jesus contou. E Jesus era mestre em contar parábolas, que eram histórias que ensinavam lições preciosas de caráter espiritual. Podiam ser histórias verdadeiras, tiradas do cotidiano deles, como um semeador que saiu a semear e lançar a sua semente. Vieram as aves e comeram aquelas que estavam à beira do caminho. É uma história baseada no cotidiano deles. Mas houve também parábolas contadas de figuras da existência humana, não necessariamente das que estavam em torno deles. Mas também uma parábola pode ser uma história criada, cujo fundo moral traga uma verdade preciosa. Foi o que Jesus fez contando esta parábola. O que eu quero destacar, antes de entrar na narrativa, é o seguinte, preste atenção nisso. Primeiro, quem inventou essa história não foi um teólogo, não fui eu, não foi um homem qualquer, foi o próprio Senhor Jesus. Os dados que constam nessa parábola não foram dados aleatórios, soltos, ou imprecisos, muito menos irresponsáveis. As palavras que estão aqui têm um sentido, têm um significado. Foi Jesus quem contou. Então isso reveste o texto de muito maior precisão e cuidado e importância para nós. Então, baseado nisso, deixe-me comentar algumas coisas com vocês. Vejam só. Verso 19, o texto começa falando que havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias fazia uma festa. A ideia é essa. De tudo ele fazia uma festa e comemorava. Esbanjando, não se sabe como, mas o regalar-se esplendidamente traz essa ideia de esbanjar. E havia um homem também, mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Deixe-me parar aqui e comentar isso com vocês. Eu acho curioso, no ensino de Jesus, primeiro, notem que o rico não tem nome, o pobre tem. E o nome é muito importante no ensino bíblico. Só para você ter uma ideia, os nomes no Velho Testamento eram dados de acordo com uma característica, com uma missão, com um propósito. O nome era muito importante. Razão porque o Filho de Deus, quando veio, como fruto de profecia, o nome dele foi anunciado e tinha um sentido, e tem um sentido. Quando a gente pronuncia o nome de Jesus, não pronunciamos apenas um nome de uma pessoa. O nome Jesus significa aquele que salva. É o nome do nosso Salvador. Diante desse nome, o inferno treme e os demônios fogem. Há poder no nome de Jesus. Que é o que nós cantamos hoje de manhã, aquela canção que ensinamos para vocês. O nome tem. A Bíblia diz que quando chegarmos lá no céu,
nós teremos um novo nome, né? Escrito numa pedrinha, eu gosto disso porque tem numa pedrinha branca, vai ter meu nome lá. Não vai ser Itamar, meu nome, vai ser outro, que eu não sei, mas vai ser um nome que o Senhor já tem para me nominar, e você também. O nome é importante. E não há referência aqui de nome para o rico, mas há para o pobre. Aí você vai para o estudo, sem entrar no mérito da riqueza ou da pobreza em si, mas do que o ensino do Novo Testamento fala sobre o apego, o amor à riqueza. Aí você sabe que Jesus falou tantas vezes, olha, é muito difícil um rico se salvar. Para Deus não há impossível, mas é quase impossível um rico se salvar. Porque onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Aí Jesus conta a história daquele jovem rico, que era piedoso, do jeito dele, cumpria a lei desde a sua meninice, e era tão rigoroso no cumprimento da lei, que ele testou o Senhor. O Senhor disse, você cumpre a lei? Ele disse, sim, qual? E Jesus falou algumas, ele disse, se eu cumpro desde pequenininho. Jesus não disse que não, de fato era. Mas, Jesus disse, olha, então joga tudo fora, doa, dá para as pessoas, e você sozinho, venha me seguir. E ele saiu entristecido porque era dono de muitas riquezas. É o ensino da Escritura. Há um comentarista que acredita que essa interpretação, o fato de Jesus se referir ao pobre e ao rico nessa passagem, pode ser também uma referência, num segundo plano, ao judaísmo e ao cristianismo. Não é? O judaísmo, no seu arcabouço de doutrina, firmado, no seu conforto, na sua zona de conforto, nos seus muitos bens, e o cristianismo que passou a perder, gente morrendo, perdendo os seus bens, mais ou menos uma referência a isso. Eu acho que é um pouco forçado, é um segundo plano, não quero entrar nesse mérito. Mas aqui vem esse detalhe que eu achei muito curioso, o rico não ter nome e o pobre ter. Outro detalhe sobre esse jogo de figuras que Jesus criou. Veja, verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, vou dar duas ideias aqui que os comentaristas nos ensinam. Primeiro, notem que há uma explicação, há um conteúdo ampliado sobre a realidade do pobre que é levado ao céu. Não diz que ele foi sepultado. Diz que o pobre morreu, o mendigo, né? Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Não apenas foi levado, mas foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é uma expressão para nos referir à filiação junto ao trono do Pai, recostado ao seu peito do seu lado. Era a filiação. E o rico simplesmente foi sepultado. É outra coisa curiosa. Isso diz para mim que quem morre sem Deus, não há glamour que justifique. Aos olhos de Deus, ao contrário, certamente aquele pobre mendigo foi sepultado, talvez até como um indigente, aos olhos dos homens. Não mereceu sequer uma referência como foi o seu sepultamento. Mas no plano espiritual, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O princípio de Deus é outro. A régua de Deus é outra. A maneira de Deus enxergar e julgar as coisas é outra, completamente diferente da que nós julgamos.
Seguramente aquele rico foi sepultado com honras, com muitos amigos e bajuladores, muita pompa, mas ele foi para outra realidade completamente diferente. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os bens na vida e Lázaro somente os males. Agora ele está consolado e tu em tormentos. Deixe-me comentar algumas coisas aqui. Queridos, vejam só. Eu fiz uma visita esta semana a um casal que estava sentindo muita dor por uma perda, a perda de uma criança. E o assunto era esse: a esperança, o consolo, aquilo que nos move para frente. E eu falei sobre o céu com eles. E dentre as coisas que o Espírito de Deus foi movendo em meu coração para repartir, tem a ver com o que eu vou falar agora. Muita gente que não conhece a Escritura é ignorante com respeito à realidade pós-morte, ao que vai acontecer após a morte. Muitos crentes que não cresceram na fé, não conhecem a palavra, têm medo de morrer. Aliás, medo da morte, que é diferente de medo de morrer. Lá fora vocês me perguntam que eu digo qual é a diferença. Mas a Bíblia nos dá alguns vislumbres, algumas dicas, nos revela algumas coisas para a gente entender. Deixe-me falar rapidamente sobre o céu e depois vou pontuar o que está aqui no texto. Primeiro, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Mas Deus é maravilhoso e Ele dá alguns sinais, algumas pistas sobre a realidade futura e sobre o céu que vamos experimentar. Que é maravilhoso, não temos dúvida. Mas deixe-me dizer algumas coisas para vocês. Eu posso afirmar algumas coisas sobre o céu. Primeiro, posso afirmar que eu vou estar lá, que Jesus me garante isso. Eu posso afirmar que o céu é uma realidade física e não etérea, porque a doutrina da nova criação em Cristo, como a primícia dos que dormem, afirma isso. Quem ressuscitou ao terceiro dia não foi o Espírito de Jesus, porque o Espírito não morre. Quem ressuscitou ao terceiro dia foi o corpo de Jesus. Quem foi assunto aos céus, aos olhos dos discípulos, foi o corpo de Jesus. Corpo que ele pôde estender as mãos para Tomé e dizer a Tomé, capítulo 21 de Lucas, não abra agora, está lá. Ele disse a Tomé: Tomé, toque e veja que eu não sou um espírito, porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E apareceu a discípulos na praia do mar. Comeu peixe com eles, com o seu corpo ressuscitado.
E a Bíblia diz que nós teremos o corpo de Jesus. Ele é a primícia de todos os que dormem. Nós seremos a semelhança dele. É a primeira pista que o Senhor me dá. O céu vai ser essa maravilha, uma nova vida, completa, só que incomparavelmente melhor do que o melhor que a gente pode experimentar aqui. Segundo, a Bíblia me diz que eu posso conhecer as pessoas lá. Abraão não perdeu a sua identidade. Moisés não perdeu a sua identidade, continuava sendo Moisés. Elias continuava sendo Elias. Eles, já no céu com o Senhor, apareceram conversando no Monte da Transfiguração com Jesus. E era Moisés e era Elias. Preservados. De modo que eu me garanto, e acho que a gente vai se encontrar por lá se vocês também se garantirem na fé. Alguns que disseram amém, estão bem confiantes, né? Mas a Bíblia me dá essa pista. Terceira pista que a Bíblia me dá sobre isso. Os diálogos que aparecem na Bíblia, no Novo Testamento, sobre personagens que já estão no céu, me dá a pista de que, na realidade futura, pós-morte, todos nós continuamos com todas as nossas atividades de consciência. De consciência. E é agora, voltando para o texto, para mostrar outra realidade, que afirma esta mesma realidade. O texto diz que o rico, estando no inferno, verso de número... verso de número 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, e tem um diálogo ali. A Bíblia diz que ele estava morto e foi sepultado. O corpo foi sepultado, mas a alma não morre. A alma não morre. O livro de Eclesiastes afirma expressamente que Deus pôs a eternidade no coração do homem, de modo que aquele que vai experimentar a glória eterna, a experimentará eternamente com o Senhor. E aquele que rejeitar a Cristo, não se voltar para Deus para ser salvo, também viverá eternamente banido da presença do Senhor, mas conscientemente. A doutrina do aniquilamento da alma, pregada por algumas seitas, de que no final de tudo, quem tem Deus vai habitar no paraíso. Quem não tem Deus será aniquilado, deixará de existir. Não é isso que a Bíblia ensina. Não haverá aniquilamento da alma. O que haverá é julgamento e punição eterna, sofrimento, como diz a Escritura. No livro do Apocalipse, querendo você ou não, querendo eu ou não, entendendo ou não, ali está posto. Fala de glória eterna, de saúde eterna, de regozijo eterno de um lado, e do outro um lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, e ali foram lançados o diabo, os seus anjos, os seus profetas e todos os que negaram ao Senhor. Não sabemos quantos, nem quais são, porque isso é uma economia do Senhor, apenas vemos os frutos daqueles que em vida negaram a Cristo. Então, não há a história de que no final todos serão salvos, nem a ideia completamente equivocada de que simplesmente serão aniquilados, deixarão de existir e apenas os justos gozarão ao lado do Senhor. Não é verdade. A Bíblia diz que Lázaro estava no seio de Abraão consolado. Mas o rico estava no inferno em tormentos. E eu vou ainda justificar uma coisa aqui para vocês. Vejam, eu vou saltar aqui para mostrar uma coisa. Verso 28 diz assim:
porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Lugar de tormento. Deixe-me explicar sobre isso aqui para vocês. A filosofia secular afirma que céu e inferno não são lugares que a religião cristã inventou para punir ou estimular os crentes ou seus fiéis à fé. O céu ou o inferno são estados. O céu é a minha alma em festa. E eles até tomam as nossas próprias palavras para justificar isso, quando dizem, ora, vocês não dizem que Deus está no coração dos crentes? Ora, se Deus habita no céu e Ele está no coração da gente, o nosso coração é o céu. Então, o céu é onde eu estiver bem com Deus. O inferno também não é um lugar para onde vão pessoas penar. O inferno é um estado. Por isso que se diz um inferno astral, quando tudo dá errado e a pessoa quer morrer. Disse estar num inferno astral. E é mesmo. Mas o inferno que a Bíblia fala não é somente esse inferno astral. Fala de um lugar físico para onde as almas rebeldes irão, onde serão punidas eternamente. Acredite você ou não, é o que a Bíblia afirma. E mais, o texto diz, na parábola que Jesus contou, que são lugares distintos. Um está no submundo, porque é abaixo. Razão porque o rico levanta os olhos para ver o pai Abraão, então ele estava no lugar abaixo, é o submundo. Então, guarde isso com vocês. Outra ideia curiosa para a gente pensar sobre a preciosidade. Então, Caim 26, 25. Disse, porém, pai Abraão. Não, verso 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste teus bens na tua vida e Lázaro igualmente os males, agora, porém, aqui está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ponto. Então é mentira que algumas seitas populares de grande aceitação por uma nata da sociedade, grandes valores, de que existe um trânsito de informações entre as almas, presença, manifestação e até do corpo, materialização de vidas que vêm para interagir com os vivos, coisas. É mentira. Jesus disse que é mentira isso. Está posto um abismo entre nós e vós. Os que estão lá não podem passar para cá. Os que estão cá não podem passar para lá. Ô pastor, então o que é que acontece naquelas mesas de consulta aos mortos? E aquela história de a pitonisa lá em Endor, que Saul consultou e apareceu Samuel falando com ele. Tudo mentira. São demônios. Para manter as pessoas escravizadas e aprisionadas à mentira, como ele sempre fez. Os que estão lá não passam para cá, e vice-versa. Quem apareceu a Saul não foi Samuel. Era um espírito de mentira. Aquela profecia fajuta,
qualquer um falaria aquilo, era o óbvio. Deus já tinha dito aquilo, inclusive. Não era novidade nenhuma, ele morreria na batalha. De modo que a Escritura vem nos doutrinando para nos ensinar da realidade futura. Não há comunicação entre vivos e mortos. Caminhando para o fim, verso de número... Agora não vou acertar, agora eu vou acertar. Verso 27, olha que coisa louca. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes, ou seja, que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Deixe-me comentar algumas coisas com vocês. Primeira coisa, aparentemente, o desesperado rico da figura aqui, da história que Jesus contou, tem uma certa lógica, uma certa razão, porque a humanidade vive disso. De se impactar com coisas extraordinárias, com histórias do outro mundo, com sinais vindo dos céus, de ficar altamente comovida por um drama muito grande, por algo que abale o céu e a terra, as pessoas imediatamente se prostram de joelhos. Sempre foi assim. Já comentei sobre isso aqui. Eu lembro que em 2003, quando os Estados Unidos foram atacados... 2003? 2001. 2001. Aqueles atentados horrorosos que explodiram aquelas torres, no dia seguinte, no mesmo dia, mas de um dia para o outro, as igrejas ficaram lotadas de pessoas buscando a Deus, procurando respostas, impactadas, e sempre acontece assim. Depois que passa o impacto, não resta nada. Isso é da natureza humana, isso não funciona. E o que Jesus disse tem toda a razão. Quer um exemplo bem prático disso? Jesus ressuscitou a Lázaro. E Lázaro voltou dentre os mortos. Não teve impacto nenhum. Pelo contrário, fizeram foi um plano para matar de novo, para mandá-lo de volta para a sepultura. Ninguém se converteu por causa disso. As pessoas apenas ficam impressionadas, porque quem transforma o pecador é a palavra de Deus, do que Jesus fala aqui, Moisés e os profetas. É a palavra de Deus. Mas, no frigir dos ovos, tem aqui uma palavra que a gente precisa entender. Aquele apelo dramático daquele rico. Por que ele não se importou tanto com os seus parentes, os seus 5 irmãos, enquanto estava em vida? Que amor é esse? E depois ele pede, ironicamente, de uma forma que não dá para explicar, que o próprio Lázaro, que vivia mendigando à sua porta, fosse lá levar a mensagem de salvação aos seus irmãos. Não faz muito sentido. Mas a palavra para nós é essa. De fato, esse homem em tormentos tem razão, pelo menos nisso. Os parentes dele não deveriam ir para aquele lugar de tormento. Imagine um desespero tão grande, a ponto de desejar que uma ponta de dedo, apenas tocado na água, colocada na língua para refrescar,
Manda que alguém, ainda que seja um morto, ressuscite, mas alguém precisa levar a mensagem aos meus irmãos para que não venham para esse lugar de tormento. E Jesus disse, olha, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Escritura, eles têm a profecia, eles têm o testemunho. Ouçam-nos. Eu finalizo esta mensagem, esta exposição, fazendo um apelo para nós. Há um grupo em São Paulo, um grupo é um coral, que durante muitos anos desenvolveu um ministério de cantatas com uma dramatização. E, como eu me lembrei só agora dessa ilustração, não tinha preparado para falar sobre isso, eu me esqueci o nome, daqui para lá eu lembro o nome do coral. Se alguém, pelo perfil que eu vou contar, se lembrar, depois pode até falar que eu agradeço. E esteve em Aracaju. E foi para vários lugares do Brasil com uma cantata chamada Apocalipse. E uma palavra muito enfática sobre a vinda de Cristo e o destino eterno das duas esferas, de quem crê e de quem não crê. E eu me lembro, porque eu fui lá, e o coral cantando, muito lindo, e no fundo, assim, tinha uma cortina, e por trás da cortina havia chamas, labaredas de fogo, e pessoas, naquele desespero. Era uma dramatização, enquanto se ouvia a música, a mensagem muito enfática, e pessoas, eu notava pessoas ao lado chorando, outras soluçando mesmo. Foi um impacto muito grande, porque tinha a letra, tinha o visual, tinha um apelo ali, e, naturalmente, a presença de Deus também. Às vezes, a gente precisa ser chocado, passar por um choque, por um impacto, para a gente abrir os olhos. As pessoas que estão ao nosso lado, mesmo aqueles amigos bem chegados, a quem amamos e por quem somos amados, mas que não têm a Cristo, estão indo para o inferno, para esse lugar de tormento. Nós somos a palavra da profecia. Nós temos a palavra de vida que Deus nos deu. Precisamos falar do amor de Jesus. A igreja precisa voltar a evangelizar e lembrar-se que as pessoas, mesmo sorridentes, se regalando, como diz o texto, esplendidamente, todos os dias, nesse Brasil que surpreende o mundo, porque está prosperando, progredindo, várias pessoas melhorando de vida, mas quem não tem Cristo não tem nada, vai para o inferno, diz a Escritura. E nós temos a palavra da salvação, que está em Cristo Jesus. Impactos da vida apenas impressionam, mas não transformam a vida. Somente a palavra do Senhor pode mudar o coração. Que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração nessa noite. Amém.